Eu vou ler aqui para nós o Salmo 15, que eu tenho meditado com vocês aqui em sequência. No Salmo 15, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí a resposta é dada: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então, querido, a gente vê aqui uma lista, né? Uma lista bonita de virtudes às quais Deus preza, né? São 11 virtudes que nos coloca diante da presença dele e nos faz ele nos receber na sua presença com todo favor. Né? Porque a pergunta é colocada: quem habitará no seu santuário? Quem se achegará diante do seu santo monte? Porque Deus é sempre amigo, Deus é sempre pai, mas ele sim, ele requer de nós uma, uma coerência com aquilo que a gente acredita. Não adianta acreditar em Deus, que tem um certo conjunto de princípios e valores, e vivemos algo diferente ou mesmo oposto disso. Então, né, eu até tenho citado isso nas pregações recentes, que a palavra de Deus diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se a gente não viver tudo que Deus é, tudo que Ele coloca e nos ensina, não tem como andar junto, né? Se a gente estiver em desacordo dele. Então, a palavra de Deus nos traz aqui 11 virtudes para nós estarmos perto de Deus, não com extrema perfeição, porque isso, na nossa condição humana, a gente vai sempre ser, não vamos ter tudo isso que a gente gostaria, mas tem que ser uma busca e tem que ser uma entrega disso. Então, essas 11 virtudes nos levam para perto de Deus, e Ele nos ajudará nessas virtudes. E é interessante que o texto até conclui: quem assim procede nunca será abalado. Então, a questão de ser abalado ou não é uma mera questão de declaração. Eu declaro que nunca serei abalado. É claro que é uma postura de fé, uma postura importante que temos que ter, claro, de nos apegar à fé, de nos apegar a Deus, mas não adianta declarações vazias. Não adianta a pessoa dizer: Deus é meu pai, Deus é meu amigo, Deus é tudo isso, tal, tal, e fazer declarações e não viver o que a palavra ensina, o que Deus preza. Se a gente preza Deus, a gente tem que prezar o que Ele preza e buscar viver isso. Essas 11 virtudes nos levam para perto de Deus e nos colocam nessa situação de estarmos protegidos contra os abalos que a vida pode vir sobre nós, porque a gente vai ter uma postura íntegra diante de Deus. Então, passando aqui brevemente nessas 11 virtudes que esse salmo nos traz, diz aquele que é íntegro em sua conduta. Então, na sua conduta, ele procura ser o mais correto possível, tendo falhas, tendo os nossos defeitos, mas na nossa conduta, querido, a gente precisa ser o mais íntegro, o mais coerente, o mais correto possível. Porque o cristão tem que ter essa atitude, que eu acho que tem se perdido, né? Tem se deixado de falar de caráter, de ética, de moral, tanto é que a gente vê, né, alguns cristãos dando péssimo testemunho, seja na política, seja na sua vida diária, no trabalho, enfim. É crente na igreja e fora parece exatamente igual ou até pior. As pessoas que não conhecem a Cristo, isso não tem como ser assim. Então a gente tem que procurar ser íntegro na nossa conduta, praticar o que é justo. O que é a justiça, né? Que as pessoas relativizam tanto. É muito simples. É o que você quer para você, você fazer para o outro. Porque todo mundo, até o mais perverso, sabe o que é justo quando se aplica a ele. Então é só ele manter a coerência com o que ele quer para ele em relação ao outro. A gente sempre quer coisas boas para nós. Então, faça coisas boas para o outro. Praticar o que é justo.
A justiça é algo, né, que faz parte do reino de Deus, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, justiça, sermos justos com o outro. Fala que de coração fala a verdade, né? A gente tem que honrar a nossa palavra, a gente tem que falar a verdade, a mentira, a gente sabe quem é o pai da mentira, a mentira não pode estar nos nossos lábios. Falar e de coração sempre a verdade, porque é a base da confiança, né? Se a gente começar a relativizar isso, a colocar umas pequenas mentirinhas, isso corrói o nosso caráter, né? Porque é uma coisa que fácil parece, né? Não, isso não vai dar nada não, e a gente começa a relativizar pela palavra. E isso vai quebrando a confiança e vai nos degenerando, né? Começa por aí. Inclusive fala muito aqui, dessas 11 virtudes, 3 falam aqui sobre a língua. Isso de o coração falar a verdade, não usar a língua para difamar. É para quê, né? Para que ficar usando a língua para falar mal dos outros? Isso em nada edifica, isso em nada contribui, pelo contrário, tende a produzir em nós uma ira e um mal-estar e uma antipatia para com o outro. Em vez de ajudar, a gente só fala mal. Não, se a pessoa tem algum defeito, vá lá e ajude. Não fique falando mal nas costas, né? Nossa língua não é para isso. Nossa língua, como diz a palavra, é para ser temperada com sal e ser usada para edificar o outro. A próxima virtude fala que nenhum mal faz ao seu semelhante. Então é isso, de olhar o ser humano, né? A gente vê casos aí de preconceitos raciais, discriminação de qualquer tipo, né? Mesmo com minorias que às vezes até são perseguidas por grupos religiosos, né? Como LGBT, QIA+, esse pessoal, que a gente pode ter discordância com certas posturas, mas nenhum mal a gente deve fazer, porque são semelhantes. São seres humanos, são pessoas que para o qual a gente só tem que ter carinho, cuidado e atenção. Nenhum mal, sob qualquer bandeira, sob qualquer discordância, seja religiosa, ideológica, não interessa, racial, não interessa. A palavra de Deus é muito justa, diz que Deus não faz acepção de pessoas, que nenhum mal devemos fazer ao seu alguém semelhante a nós. Então a gente tem que olhar como uma pessoa preciosa para Deus e preciosa para nós. Nenhum mal fazermos a qualquer semelhante. Que próximo de novo fala sobre a língua, não lança calúnia contra o seu próximo. Faz parte também do anterior, né, de não difamar. Então a gente não ficar lançando qualquer acusação contra ninguém. A gente vê isso muito nessa questão de fake news, né? Pessoas saem falando, seja de político, seja de pastor, seja de quem quer que seja, sai falando. Chegou uma mensagem sobre alguma coisa, a pessoa logo divulga. Olha isso aqui, deixa eu divulgar. Jamais faça isso, queridos. Primeiro, a menos que você verifique as fontes, que é uma coisa que é impressionante, ninguém vai nas fontes, eu só vejo alguma coisa indo na fonte. Não interessa nem se foi publicado em algum órgão de grande mídia. Eu vou olhar na fonte. O que a pessoa disse, não o que tal mídia, tal blog, tal coisa está dizendo que o outro disse. Não, eu vou o que a pessoa disse. Porque até se eles colocarem ipsis litteris o que a pessoa colocou, eles às vezes colocam num contexto que nos leva a imaginar outras coisas. Então, cuidado com calúnia, porque isso é péssimo e Deus abomina isso também. Próxima virtude, que rejeita quem merece desprezo. Realmente, a gente não pode dar corda a quem vive a maldade, a quem não honra a Deus e às vezes até não o serve da maneira adequada, né? Quando as pessoas exploram a fé das outras, eu acho isso um dos maiores crimes, porque está lesando uma pessoa em nome de Deus, isso para mim é temerário, para dizer no mínimo. Então a gente tem que rejeitar quem merece o desprezo, né? Porque não dá para certas posturas que a gente vê, às vezes, pessoas cancelando as outras, né? Eu acho que o cancelamento às vezes pode ser até demais, mas a gente não deve tolerar atitudes. A pessoa eu acho que não deve ser massacrada, mas atitudes a gente precisa rejeitar. E honrar os que temem ao Senhor, né? A gente vê
Quando a gente encontra uma pessoa que é sincera na sua fé, honesta em buscar a Deus, mesmo com seus defeitos, mesmo com seus poréns, que todos temos, quem negar isso está negando uma obviedade, né? Mas a gente precisa honrar quem teme ao Senhor. Mesmo que a gente tenha discordância, se a gente vê que a pessoa é sincera e teme ao Senhor, na sua simplicidade ou nos seus pequenos poréns, a gente honrar essas pessoas porque cada vez fica mais difícil, né, encontrar aqueles que temem ao Senhor. Outro ponto, de novo, em termos de língua, né, para ver como a língua afeta o nosso dia a dia, a nossa vida, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Então, se a gente dá uma palavra a alguém, a pessoa está confiando em nós, a pessoa criou uma expectativa, está, né, depositando a sua esperança, ou mudou sua rotina por causa de uma palavra que nós demos, a gente tem que manter essa palavra, mesmo se aquilo acaba nos prejudicando, mas a confiança é algo que a gente nunca pode negociar. Isso é uma coisa que aí nos Estados Unidos, da Renata, o pessoal realmente honra muito a sua palavra, e aqui no Brasil sempre tem o seu jeitinho, né? A gente precisa ser pessoas que honram mais a palavra que a gente dá. E os últimos duas virtudes aqui tem a ver com dinheiro, né? Que a gente não empresta o dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. A gente não pode, né, quando a pessoa tiver numa necessidade, emprestar visando lucro, porque, coitada, a pessoa está precisando de uma ajuda e a gente explorar a pessoa quando ela está na dificuldade, isso não é bom, né? A gente realmente ajudar, principalmente quando a pessoa realmente tem necessidade. E muito menos aceitar suborno, né? Que é a corrupção, que é uma coisa que destrói países, né? Nem pessoas, destrói países. A palavra de Deus também é taxativa contra isso. Se a gente adotar essas 11 virtudes, que, de novo, a gente vai habitar no santuário do Senhor, a gente vai morar no seu santo monte e nunca seremos abalados. Por quê? Porque Deus vai nos guardar, porque Deus estará conosco. Então, que a gente nunca esqueça que a nossa prática cristã não é apenas de declarações, não é apenas de emoções, de amor para com Deus, mas de um amor que é vivido. Vivido em prezar o que Deus preza, de procurar viver mesmo a palavra de Deus, né? A palavra de Deus não é apenas para ser citada, ela é para ser vivida. E é isso que vai construir em nós um caráter, uma firmeza de fé, uma comunhão com Deus que nos propiciará isso, que eu acho que é desejo de qualquer um, nunca sermos abalados, porque estaremos firmados na rocha. Amém, queridos? Vou fazer uma breve aqui oração. Senhor amado, pedimos a tua graça, Senhor, para em meio a todas as nossas falhas nós podemos honrar ao Senhor e a tua palavra, praticando essas 11 virtudes e todas que a tua palavra traz, Senhor. Que a gente possa te servir com integridade, com justiça, com corretude, e sermos exemplos nesse mundo tão carente de exemplos. Onde se vê exemplos, Senhor? Em qualquer lugar para onde nós olhamos, só vemos às vezes difícil encontrar exemplos, mas que nós possamos ser luz do mundo. O que seria ser luz do mundo se não sermos exemplos, se não sermos pessoas que brilham a tua luz para que outros, vendo essa luz, queiram imitá-la. Nos ajuda a ser imitadores de Cristo, a honrar tua palavra, não apenas achando ela linda, mas vivendo-a, Senhor. Pedimos a tua graça sobre nós, em nome de Jesus.